Fala internet, beleza? Bom pessoal, não se esqueçam de enviar as suas fotografias para eu divulgar aqui no Back to Basics. Como eu imagino a maioria de vocês sabem, eu sempre divulgo a foto e as redes sociais de um dos inscritos aqui nos vídeos. E você que não mandou nenhuma fotografia para mim, pode mandar aqui no e-mail do Gmail, que é andrei.lane@gmail.com. Então vocês continuem mandando o material de vocês que eu vou fazer questão de divulgar aqui no Back to Basics. Hoje nós vamos dar uma melhorada significativa nas nossas fotografias, apenas conhecendo melhor algumas regras de composição. Composição fotográfica é a ordem dos elementos, do assunto e dos motivos secundários. É a qualidade estética que inclui texturas, equilíbrio de cores e formas que combinadas geram uma imagem delícia. A composição tem o objetivo de dar uma verdadeira emoção para sua fotografia e não apenas para torná-la mais bonita, mas sim harmonizando todos os elementos da sua cena, fazendo com que os espectadores firmem o seu olhar em determinados pontos. E claro que nós podemos usar várias regras para criar uma boa composição. Podemos brincar com texturas, profundidade de campo, posicionamento da câmera, o enquadramento e até mesmo o contraste, seja ele de luz ou de cor. Existem muitas regras para você conseguir uma boa composição fotográfica, mas na boa, eu não gosto de falar regras. É por isso que aqui nos vídeos do Back to Basics eu sempre falo para vocês dicas, já que a fotografia não é uma ciência exata e existem muitas, mas muitas variações a serem consideradas no momento de fotografar. E um bom fotógrafo entende essas variações e sabe o momento certo de usar e o momento certo de quebrar essas regras. Então, bora evoluir conhecendo um pouco mais das regras de composição fotográfica? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lane e bem-vindos ao Back to Basics, a regra dos terços. Essa é com certeza a mais usada das regras de composição fotográfica e ela consiste basicamente em dividir a sua foto em 9 quadros diferentes, criando assim 4 linhas, 2 na horizontal, 2 na vertical e criando 4 pontos de interseção. Pontos estes chamados de pontos de interesse. Olha só, eu já coloquei a imagem da regra dos terços aqui para vocês verem. Então olha só, você tem uma linha aqui, outra linha aqui e 2 linhas na horizontal. Uma aqui e outra aqui. Vocês podem ver que nós temos 9 quadros espalhados por nossa composição. Beleza? Esses chamados pontos de interesse são pontos com o maior impacto visual para a sua fotografia. Então, são esses os pontos de interesse. Um aqui, ainda é difícil, um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Portanto, coloque o seu assunto principal em um desses pontos de interesse. No meu caso, eu aqui estou em 2 dos pontos de interesse. Um tá aqui na testa, outro tá aqui na boca. Beleza? Vocês podem ver que eu fico um pouquinho pro lado da composição. Claro que eu uso isso porque eu gosto muito de colocar alguns elementos, quando é necessário mostrar para vocês, nessa área da imagem. Então, a gente acaba usando essa regra da composição para poder ter esse espaço e deixar a imagem um tanto quanto diferenciada. Essa regra foi pensada justamente porque fotos com assuntos centralizados tendem a ser mais estáticas e bem menos interessantes. Mas, como eu falei antes para vocês, existem casos e casos. Momentos em que a gente vai seguir essa regra e ela realmente vai ajudar a gente, e alguns momentos que é necessário quebrá-la. O mesmo vale quando você muda a orientação da sua fotografia. Em retratos, por exemplo, essa regra se aplica muito bem, trazendo um aspecto diferenciado para sua fotografia de retrato, por exemplo. Olha, mas não são apenas os pontos de intersecção que interessam nessa regra. Tem muita gente que considera apenas os pontos de interesse como a regra dos terços. Mas o ideal é que a gente também considere as linhas de divisão dessas linhas e colunas como linhas de interesse. Nesse caso aqui, eu tenho uma linha de interesse
que é exatamente onde eu, que sou o assunto, estou posicionado. Então, posicione os objetos nessa linha de interesse e tenha resultados realmente incríveis. Mas calma aí, antes de pular para outra regra, eu tenho uma coisa bem interessante para falar para vocês. Quando você fotografar, você não precisa usar simplesmente uma das regras da composição fotográfica e deu. Um conjunto de regras de composição fotográfica é o que realmente vai trazer o aspecto diferenciado para sua fotografia. Mas claro, não vamos exagerar, não adianta querer simplesmente colocar todas as regras que existem na mesma fotografia que não vai dar certo. Não se esqueça, a simplicidade é o que traz a verdadeira beleza para sua foto. Inclusive, a simplicidade é uma das regras de composição. Linhas principais. Uma outra regra bastante conhecida é a das linhas principais. Essa é uma regra que traz um movimento natural para sua foto. Você pode usar essas linhas para controlar a maneira que os olhos deslizam pela sua fotografia até ele encontrar o elemento principal. Ou seja, o assunto. E essas linhas dão uma forte sensação de profundidade na sua composição, criando assim uma perspectiva tridimensional. Existem linhas em praticamente todos os lugares, na rua, em praias e até mesmo nas fiações da rede elétrica. E aplicando a regra das linhas principais juntamente com a regra dos terços, delícia! Dá uma olhadinha nesses exemplos, olha que sensacional! Bom, eu imagino que você deva estar se perguntando uma coisa. Tá, Andrei, mas será que existe alguma regra que a gente tem que centralizar o objeto? A resposta é sim, claro que existe. Na verdade, existem algumas regras que falam sobre esse assunto. Hoje eu vou falar para vocês a regra do olho dominante. Isso mesmo, coloque um dos olhos, um olho dominante na sua composição, exatamente no meio da fotografia. Vocês não têm noção, é incrível. Ao invés de centralizar o rosto seguindo essa linha do nariz, vocês coloquem o olho dominante no centro da sua composição. E isso dá uma impressão muito forte de que os olhos realmente estão seguindo você. Ai, que meda! Geralmente, quando fazemos retratos com uma posição meio lateral, nós usamos esse tipo de regra para composição. Legal, não? A regra dos triângulos de ouro é uma regra muito usada em fotografias de paisagem, onde linhas diagonais prevalecem. Essa regra consiste em traçar uma linha diagonal de fora a fora na sua composição, ou seja, uma linha que sai do canto superior esquerdo até o canto inferior direito, ou vice-versa. Essa linha vai cruzar exatamente em dois pontos de interesse da regra dos terços. E nesses dois pontos de interesse, nós puxamos duas linhas até as arestas da sua imagem, formando assim 4 triângulos, 2 menores e 2 maiores. E essa linha diagonal é um dos pontos de interesse da sua fotografia. E como eu falei antes, o que prevalece aqui são linhas em diagonal, ou então assuntos ou pequenos detalhes enquadrados dentro de um dos triângulos. Essa é uma regra bem diferente e que eu imagino que muitos de vocês possam ter usado mesmo sem saber que ela existe. Não é verdade? Isso pode ter acontecido, mas é sempre bom a gente conhecer bem a teoria para a gente poder aplicar essas regras de diferentes maneiras no campo de batalha. Então é isso aí, pessoal. Essas são algumas poucas regras da composição da fotografia que eu mostrei para vocês hoje. Claro que conhecer bem a parte teórica dessas regras é importante para a gente saber qual o melhor momento que a gente pode aplicar uma delas. Mas, como eu falei antes, existem momentos que nós realmente temos que quebrar essas regras. O olhar fotográfico não vem apenas de uma boa composição e com regras muito bem aplicadas. O verdadeiro sentimento que a gente tem naquela fotografia diferenciada é passada pelo que o fotógrafo está sentindo naquele momento do clique. Exatamente quando o fotógrafo está se divertindo, vivendo e realmente apreciando aquele momento. Então, conheça muito bem as regras. Divirta-se aplicando elas e entenda que em alguns momentos nós precisamos mudar os padrões. Fazendo isso, a gente vai evoluir cada vez mais e mais a nossa fotografia e o principal, nós vamos criar o nosso próprio estilo, sem copiar ninguém, sem imitar outros fotógrafos. Então, aproveite cada vez mais e torne as suas sessões fotográficas simplesmente uma delícia. Beleza, pessoal?
esse é o vídeo de hoje. Então, se vocês gostaram, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço. Delícia! Esse vídeo foi o recorde de delícia por minuto. Falei o tempo inteiro. So I'm not crying.